A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Sejam bem-vindas todas e todas ao programa Privatizar faz mal ao Brasil. Hoje nós vamos debater o tema biocombustíveis e a venda da PBio. Para isso, estamos trazendo como convidadas duas Raquéis, duas charás. A Raquel Souza, advogada da FNP, da Federação Nacional dos Petroleiros, e a Raquel Nunes, da PBio. A trabalhadora da PBio vai falar um pouco da experiência, né, enquanto trabalhadora e da luta dos trabalhadores da PBio nesse processo aí de impedir a privatização da estatal. Vou começar com a Raquel Nunes. Raquel. Olá a todos os ouvintes, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com pessoas tão importantes, tão inteligentes, né, contribuindo nessa luta da PBio. Bom, meu nome é Raquel, eu sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente atuo na área de SMS da PBio. A Petrobras Biocombustível é uma subsidiária integral da Petrobras, que desde o início da sua criação, em 2008, atua com sucesso na inclusão da agricultura familiar em sua cadeia de suprimentos, incentivando a preservação ambiental e diminuindo a pressão da fronteira agrícola sobre a floresta e os biomas naturais. Baseada no investimento em energia renovável, utiliza subprodutos e resíduos como matéria-prima do biocombustível, aliada à pesquisa para a aplicação de tecnologia com eficiência. O segmento de biocombustíveis da Petrobras é estratégico ao desenvolvimento do mercado nacional de energia e contribui para o cumprimento dos acordos internacionais que envolvem metas de redução de emissões, dos quais o Brasil é signatário. A Petrobras Biocombustível iniciou o processo de vendas de ativos em 2016, privatizando grande parte antes de recuperar os investimentos realizados. Desde então, o desenvolvimento das cadeias agrícolas para abastecimento das usinas de biodiesel foi prejudicado, reduzindo a margem de lucro e a sustentabilidade das usinas próprias de biodiesel. As consecutivas reavaliações dos valores dos ativos, os famigerados impairments, permitiram que as vendas ocorressem por preços medíocres. Cito aqui dois exemplos. A coligada Belém do Energia Brasil, avaliada em 205 milhões, foi vendida por 24 milhões, sendo que esses 24 milhões ficaram retidos, ou seja, a Petrobras não recebeu nenhum valor sobre essa venda. A coligada BS Bios foi vendida por 253 milhões, inferior ao próprio lucro líquido registrado pela coligada em 2020, que foi superior a 300 milhões. Além disso, a ANP aprovou um aumento de 13% na capacidade de produção da BS Bios na semana seguinte da conclusão da venda dessa participação da Petrobras Biocombustível. Ou seja, os investimentos para ampliação na BS Bios foram realizados ainda durante a parceria com a Petrobras Biocombustível, porém não foram considerados no preço de venda. E a gente consegue confirmar isso pelo teaser e pelo comunicado oficial de venda que a Petrobras divulgou, com a capacidade antiga da BS Bios. Com a venda das participações societárias e, posteriormente, com o aporte das usinas de biodiesel que sempre foram de propriedade da Petrobras para a Petrobras Biocombustível, isso aconteceu no finalzinho de 2019, foi nesse momento em que a Petrobras Biocombustível foi colocada à venda junto com o seu corpo técnico de empregados concursados, em julho de 2020, numa ação conduzida às pressas, sem estudos econômicos de longo prazo e desconsiderando orientações técnicas.
A Petrobras Biocombustível construiu uma relação de confiança com os agricultores fornecedores. Nós tínhamos mais de 30 mil contratos individuais com agricultores familiares só no semiárido. E isso é fundamental para a garantia da matéria-prima. Sair desse mercado agora é quebrar essa confiança. E reconquistar essa fidelização do agricultor é muito mais difícil do que construir. Atualmente, a Petrobras Biocombustível possui 144 concursados. São 35 engenheiros de diversas áreas e especializações, administradores, geógrafos, economistas, advogados, médicos, assistente social e técnicos de diversas áreas. Seria muito fácil para a Petrobras absorver esses empregados, honrando o concurso público realizado pela própria companhia. Expor essas famílias ao desemprego em plena pandemia para vender barato o patrimônio da empresa não é estratégico, nem para a empresa, nem para a economia nacional. A Petrobras assumiu um passivo da Petrobras Biocombustível referente à arbitragem da coligada Bambuí no valor de 787 milhões. E está abrindo mão do saldo fiscal do CNPJ da Petrobras Biocombustível no valor de 785 milhões, valor que nem foi mencionado no teaser, indicando que não está sendo mensurado nessa intenção de venda. Ou seja, a Petrobras assumiu um prejuízo de mais de 1,5 bilhão só nessa última jogada. Qual que é o objetivo disso? Não tem explicação, não tem racionalidade econômica. Fora isso, foram identificadas várias irregularidades em todos os processos de venda da Petrobras Biocombustível, seja quanto à propriedade dos terrenos das usinas, os gestores atuando em conflito de interesses, valores baixíssimos em todas as vendas realizadas, falta de plano de pessoal para os empregados da Petrobras Biocombustível, conforme determina a própria sistemática de desinvestimentos da Petrobras, falta de isonomia no tratamento dos empregados da Petrobras Biocombustível, que até então tinham os mesmos salários, direitos, benefícios e planos de carreira que os funcionários da holding. Nós estamos aqui defendendo o patrimônio da empresa e alertando que essa estratégia de vendas é prejudicial para a Petrobras, para o acionista minoritário e também é ruim para o país. Ao se restringir a produção de petróleo cru, sem investir em energias potencialmente renováveis, a companhia não contribui com o necessário desenvolvimento tecnológico e de infraestrutura para abastecer o país com fontes primárias sustentáveis aos menores custos possíveis. A participação em empreendimentos em energia potencialmente renovável de baixo carbono é a estratégia das maiores petrolíferas do mundo. Há vários fatores que impulsionam um futuro nessa direção. A Petrobras Biocombustível é importante na diversificação da Petrobras. Ambos os modelos de negócio, tanto da PBio quanto da Petrobras, precisam ser integrados nacional e verticalmente. Devemos agregar valor ao petróleo cru e adotar estratégia que promova a resiliência diante da inevitável variação dos seus preços. A Petrobras sempre se vangloriou de atuar do poço ao posto. Não entendo agora essa estratégia de retroceder. A PBio faz bem a Petrobras e ao nosso país. E eu peço a todos os ouvintes que apoiem a nossa causa e se manifestem contra a privatização da Petrobras Biocombustível. Raquel, agradeço a sua fala. Acho que ela dá uma boa dimensão, né, do cenário, da importância da PBio, né, não só para a Petrobras enquanto negócio, mas para a sociedade brasileira, e também situa um pouco da condição que os trabalhadores que são concursados da PBio, né, como é que eles devem estar nesse momento. E aí eu queria, né, trazer algumas questões, se você puder estar conversando aqui com a gente. Primeiro, conhecer um pouquinho da sua trajetória. Você trabalha na PBio há quanto tempo? Agora, em fevereiro de 2021, completei 10 anos de companhia. Antes disso, eu trabalhei na Emater como agente de desenvolvimento rural. Foi uma experiência muito rica trabalhar na Emater.
Então, eu trouxe essa experiência para a Petrobras e, nesse contexto do biocombustível, foi muito favorável, porque nós estávamos criando os primeiros laços com os agricultores e, como eu disse, o processo da fidelização do agricultor, ele é um processo longo. O agricultor é muito ressabiado, ele já passou por muitas promessas que não deram certo de grandes empresas. E foi muito importante a gente ter esse contato sincero com eles no início, porque eles alertaram os erros que outras empresas passaram, né, na região. Então, nós tivemos a oportunidade de nos precaver. E tínhamos um plano maravilhoso. O planejamento da Petrobras Biocombustível era o planejamento do futuro. Se fosse cumprido, se tivesse sido cumprido conforme planejado, nós estaríamos hoje rendendo louros. Mas, infelizmente, ao longo da gestão da Petrobras Biocombustível, nós tivemos muitas trocas de gestores sem a adequada passagem de serviço. Então, isso impactou muito no andamento dos projetos. Né? Nós tivemos atrasos muito significativos, de mais de 3 anos na implantação da esmagadora do Projeto Pará. Isso teve um impacto muito grande no resultado financeiro da empresa, né? Porque nós tínhamos 42 mil hectares de dendê produzindo e não tínhamos o que fazer com essa produção. Então, o que eu posso relatar da minha experiência na PBio é que foi uma empresa maravilhosa no planejamento, mas pecou um pouco na execução, principalmente porque os gestores cedidos da holding não estavam comprometidos com o resultado da biocombustível. Entendi, Raquel. E deixa eu te perguntar, nesse processo de privatização da PBio, os funcionários têm conhecimento de algum cronograma de venda e perspectiva para os próximos meses? Nas lives com a diretoria, eles informam a perspectiva de setembro, mas como depende de aprovação do CAD, é uma data que eles não divulgam oficialmente, né? Assim, não determinam, na verdade, né? É só uma estimativa. Entretanto, o próprio cronograma de desinvestimento, ele não foi datado em nenhum momento, né? Ele é tratado como fases, mas não é estipulada a data, né? A gente fica sabendo só depois que acontece. Então, a gente sabe da fase vinculante quando a empresa divulga que entrou na fase vinculante. Ela não está nos munindo previamente dessas datas, para que a gente possa se preparar até, mas não temos essa informação. Entendi. Raquel, deixa eu prosseguir aqui. Eu tenho conhecimento que os funcionários que eram da PBio, né, que se encontravam em outras gerências, em outras diretorias da Petrobras, cedidos, retornaram à PBio, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como que está as condições de trabalho atual. Olha, essa é uma excelente pergunta, mas eu não sei se eu estou apta a responder por todos, né? Porque nesse momento do trabalho remoto, a gente acaba tendo menos contato com as pessoas. No caso, como eu sou da sede do Rio e faço um trabalho administrativo, a minha condição está favorável, né? Porque eu estou em casa com tudo certo. Embora a gente não tenha recebido nenhum auxílio financeiro da empresa, né? Para custear a internet ou qualquer alteração que fosse necessário em casa, né? De modem, alguma coisa, não recebemos. Mas recebemos os equipamentos, né? Que nós utilizávamos no escritório, nós tivemos a oportunidade de trazer para casa. Entretanto, as pessoas que são lotadas nas unidades operacionais, né, nas usinas de biodiesel, então, tem uma condição diferente, né, do administrativo, e nós temos muitos casos de Covid já identificados esse ano. Então, embora as recomendações tenham sido tomadas, né, os testes não estão sendo realizados a contento, né, para identificação correta dos casos assintomáticos de Covid. Então,
o ambiente de trabalho fica mais tenso, né, numa situação como essa. E, Raquel, a gente tem duas lutas agora no horizonte, né? Uma luta é contra a privatização da PBio e a outra é pelo aproveitamento dos trabalhadores concursados dentro do sistema Petrobras. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa luta e das perspectivas de movimento. Eu sei que os trabalhadores estão se organizando, os sindicatos têm indicativos de greve, e se você puder trazer um pouquinho para os ouvintes dessa perspectiva. Bom, como eu já disse, né, os desinvestimentos começaram na Petrobras Biocombustível em 2016. E nós continuamos acreditando que isso tudo poderia ser revertido, que no início seriam vendidas as mais lucrativas para fazer um caixa, né, para a empresa, mas acontece que os desinvestimentos não retornam valores financeiros para a empresa, né, como eu disse, as vendas estão ocorrendo por valores muito baixos, e nesse processo a gente acreditou que seria incorporado pela Petrobras, até porque ela segue anunciando o investimento em HVO e BioQAV, que são biocombustíveis que foram iniciados pela Petrobras Biocombustível, né, de pesquisas realizadas da Petrobras Biocombustível junto ao CENPES. Então, nós acreditávamos que a nossa competência seria reconhecida e nós seríamos absorvidos. Até porque não existia nenhum histórico de uma situação diferente disso, né? No caso da BR, foi a abertura de capital, foi um modelo diferente da privatização da PBio. Cabe lembrar que as usinas sempre foram da Petrobras, né? A Petrobras que construiu, a PBio arrendava essas usinas durante a produção, né? Então, na verdade, os únicos ativos da Petrobras Biocombustível eram os funcionários. Por isso, a gente entendia que seria absorvido. E quando veio o anúncio da privatização com os funcionários, foi o momento em que a gente passou primeiro, né, por um momento de tristeza profunda, né, talvez de negação e de aceitação desse processo. E no final do ano passado, nós nos empenhamos mais na luta da defesa dos nossos direitos e do patrimônio da empresa. Nós entendemos que os gestores estão muito preocupados com as próprias remunerações e não estão valorizando o caixa final da empresa. Essas vendas, a gente não entende como que o CAD está aprovando, porque devem ser planilhas muito bem trabalhadas para poder apresentar para o CAD, porque os valores não batem, né? Como eu disse, o exemplo da BS Bios, nós vendemos por menos do que o que ela lucrou naquele ano. Então, quando a gente se deparou com essa realidade, então a nossa força de luta se reavivou e foi o momento em que nós buscamos todos os sindicatos e o alinhamento com os sindicatos em defesa da empresa e não só dos nossos empregos, né? O momento atual, nós estamos sim mobilizando greve, já tivemos assembleias em todas as unidades da Petrobras Biocombustível, aprovando a greve. Já passamos pela fase de negociação com o RH da Petrobras Biocombustível, não conseguimos alcançar, né, a negociação que nós esperávamos, e a greve, então, está marcada. E, aproveitando a oportunidade, gostaria de convocar os colegas petroleiros, todos os colegas que estão sendo privatizados, Casa da Moeda, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras, vamos juntos defender o patrimônio do nosso país. Nós temos força para isso. Legal, Raquel. Eu queria que você soubesse que o Sindipetro RJ está com os trabalhadores da PBio nessa luta, né, apoiando, e vamos à luta também para que essa greve seja bem sucedida e que a gente saia ganhador dessa batalha, tá? E aí temos muita coisa pela frente, né? A gente sabe o desafio que representa, né, fazer uma greve, ainda mais numa conjuntura
né, que não ajuda, uma conjuntura negativa, com o governo repressor, com uma diretoria da Petrobras onde não temos diálogo, né? Mas vamos acreditar na luta e na força da organização dos trabalhadores da PIB. E aí eu queria trazer um pouquinho a palavra da advogada Raquel Souza, porque ela trabalha numa disputa em outra frente, né? Que é a disputa jurídica. Eu sei que a gente tem uma denúncia ao Ministério Público Federal e uma ação popular em andamento. Raquel, fica à vontade para trazer um pouquinho dessas informações para a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço pelo convite. E ouvindo a minha xará falando, eu fico lembrando exatamente do ano de 2016, que ela fala que começou esse processo de privatização da PIBio, mas não só da PIBio. Começou, na realidade, em 2016, o processo de destruição da Petrobras. Em 2016, se começou o que a gente chama da privatização fatiada da Petrobras. Foi vendido Carcará, foi vendido a NTS, foi vendido a Petroquímica Suape. A Petroquímica Suape é o exemplo do que a Raquel falou aí também, venderam o Suape por 17% do valor que gastaram para construir Suape. E a dívida que a Petrobras pagou, tipo, uma semana depois que fechou o contrato, a Petrobras pagou uma dívida com o BNDES que era maior do que o valor que ela recebeu pela venda de Suape. Enfim, ela pagou ela deu a Petroquímica Suape. Então, é um processo que a PIBio, ela faz parte desse processo de destruição, e é uma política de governo e que, infelizmente, tem tido o aval do Poder Judiciário. Nessas lutas contra as privatizações, né, que eles deram aquele nome bonito de desinvestimento, nós chegamos no ano de 2016, 2017 e 2018 a ter várias vitórias importantes. Mas com a vitória do Bolsonaro, depois o judiciário, parece que, como se diz, o judiciário ele nada conforme a corrente. E eu digo que o Supremo Tribunal Federal ele teve um papel muito importante nesse processo. Tá? No julgamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade, que, na prática, abriram caminho para a privatização da Petrobras da forma que vem sendo feita. Uma foi a ação direta de constitucionalidade 5624, que tratou da possibilidade de vender subsidiárias sem licitação, que é o caso do que está acontecendo com a PIBio, né? E a ação direta de constitucionalidade 5942, que trata da possibilidade da venda de campos de petróleo sem licitação. Eu gostaria de lembrar que a Raquel ela fala assim, bom, mas por que estão fazendo tudo isso? A PIBio ela é muito importante para o país, é verdade. E por que a Petrobras está vendendo? A Petrobras ela deu uma desculpa para esse plano de desinvestimento, que seria o quê? Olha, nós temos um grande tesouro que é o pré-sal. Então, a gente vai se livrar de tudo aquilo que não dá muito lucro para diminuir a nossa dívida e pegar esse dinheiro e investir no pré-sal. Essa justificativa, que poderia parecer plausível do ponto de vista essencialmente financeiro, econômico, ela também é mentirosa. Por que ela é mentirosa? Porque a Petrobras vendeu Carcará, que é um grande campo de pré-sal, vendeu Lapa e Iara, as concessões de Lapa e Iara, a concessão de Iara tem 1 bilhão de barris de petróleo. E vendeu a NTS, que é a nova transportadora Sudeste, que por onde vai se escoar toda a produção de gás pré-sal. Então, isso já mostra que esse argumento não é verdade. No caso da PIBio, o escândalo que se viu em Suape, o escândalo que se viu na NTS, que a NTS foi vendida por 5 anos do seu lucro líquido, e a Petrobras fez um contrato de aluguel daqueles dutos, um contrato com uma cláusula de ship or pay, ou seja, pelo qual a Petrobras se obriga a pagar toda
a utilização 100% de utilização da capacidade do duto, mesmo se ela não utilizar. Para vocês terem noção, a Petrobras está pagando por 100% da capacidade e só está utilizando 27%. Então, a Petrobras está pagando para deixar os dutos parados e vendeu a ANTS por 5 anos do seu lucro livre. No caso da PBio, a exemplo que foi no swap, vendeu por menos. Ativos da PBio por bem menos. E no caso das ações judiciais, hoje tem 2 ações populares. Uma eu não sou advogada, uma ação que foi proposta, acho, pela FUP, que para nós, assim, a gente diz que é uma ação que já está morta. Por que está morta? Porque ela era baseada justamente naquela discussão que o Supremo Tribunal Federal, como se diz, tampou o caixão e bateu o prego, que era essa possibilidade de privatização das subsidiárias sem um processo de licitação. Nós temos uma outra ação que a gente trata justamente dessa questão do preço. Porque o que acontece? O judiciário ele não pode adentrar na discussão se pode vender ou se não pode vender, se é bom para o Brasil vender ou não é bom para o Brasil vender do ponto de vista de política estratégica. O judiciário não pode se imiscuir nisso. O judiciário pode se imiscuir no caso de ilegalidade, de lesividade daquele negócio. Então, o que a gente está buscando demonstrar? A lesividade da venda. A lesividade da venda. Por quê? Até para aqueles que acham que tem que vender, porque tem, vamos dialogar com quem acha que tem que vender. Porque, infelizmente, a gente ainda tem, inclusive petroleiros, isso é uma vergonha, mas a gente tem, que acha que tem que vender algumas coisas. Bom, mas mesmo quem acha que tem que vender, tenho certeza que não concordaria de vender um bem por um valor irrisório. E é o que está acontecendo aqui. No caso, a Raquel colocou alguns elementos de depreciação, né, do ativo que não foram colocados no teaser, mas tem um outro elemento também. A PBio, ela tem um ativo que, na realidade, é um prejuízo fiscal. É o que a gente chama de um ativo fiscal diferido, que é um prejuízo fiscal que ela pode compensar do seu imposto de renda. Esse valor, em 2019, era de 2,3 bilhões de reais, que a Petrobras, isso está no balanço da Petrobras, né, e no balanço da PBio, e que a Petrobras fala o seguinte, que ela nunca considerou isso aí como um ativo fiscal de deferido, porque não tinha previsibilidade, ou seja, de que haveria disponibilidade de lucro tributável suficiente para utilizar esse prejuízo fiscal. Só que, olha só, quem comprar a PBio hoje a preço de banana, porque é isso que vai acontecer, vai ser comprada, vai estar sendo vendida a preço de banana, ela pode pegar um outro ativo, englobar a PBio e utilizar o lucro da PBio, esse prejuízo da PBio, para descontar no seu imposto de renda. Então, ou seja, é um muito bom negócio para eles. E eles estão fazendo isso tudo por baixo do pano, porque essa sistemática de desinvestimento do TCU, quando a Raquel diz que não sabe quando vai ser concluído o processo de venda, é porque ninguém sabe, porque não existe publicidade, porque eles só divulgam, algumas informações, eles escolhem um comprador, essa sistemática de desinvestimento permite, por exemplo, que quem apresentou uma proposta que não seja a melhor proposta financeira, mesmo assim, possa negociar e garantir a compra. A Petrobras não é obrigada a negociar com quem ofertar a melhor oferta. Então, gostaria de agradecer a participação da Raquel Souza. Acho que a gente vai ter outras oportunidades de estar trazendo essa questão da privatização e da luta, né, que a gente tem pela frente, que ainda temos algum tempo aí de governo Bolsonaro, e para além desse governo, que espero que termine em breve, a luta continua também nesse sentido, tá? Raquel Nunes, agradeço também a sua presença, muito obrigado pelo conteúdo que você trouxe aqui para a gente, tá? Quero que você saiba que as portas do sindicato estão abertas para vocês.
e desejar muito sucesso na luta aí, e tenho certeza que a gente vai sair vitorioso. Tá bom? Obrigado. Todos juntos apoiar a greve da PIBIL. Vamos apoiar. Muito obrigada pela força de luta, muito obrigada pelos ouvintes me dedicarem o privilégio de seu tempo. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.